Olá, tudo bem? Eu sou Rafael De Rico e esse é o HITcast, podcast oficial do HIT, que é a melhor e mais completa plataforma de monitoramento, gestão e IoT do mercado. E hoje aqui conosco temos dois gigantes do agronegócio. Nós vamos falar de um assunto bastante importante e interessante, não só para a agroindústria, mas para todo o Brasil, porque nós sabemos que o agronegócio é uma das indústrias mais desenvolvidas do Brasil, se não a mais desenvolvida, e muito importante para a nossa economia e para o nosso país. Eu tenho aqui dois amigos de longa data, parceiros de alguns eventos, de algumas iniciativas e, óbvio, clientes, né, que foram clientes aí do Grupo Visual e do HIT. Tem o Elvis Evangelista da Silva, que é gerente de tecnologia da informação e inovação no Grupo Nardini. Tem mais de 30 anos de experiência em agronegócio, em tecnologia da informação. Né? A gente fala safras, não anos. Isso, safras. E o Ogler, né, que é o gerente de tecnologia da informação do Grupo Santa Isabel, também com uma vasta experiência, né, de tecnologia, inovação e transformação no agronegócio. Senhores, sejam muito bem-vindos ao HITcast. Obrigado. Obrigado, Rafa. Bom, e para nós começarmos aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco da história de vocês, né? Qual foi o bichinho que picou vocês para vir trabalhar com tecnologia da informação? Vou começar com você, Elvis. Quanto tempo a gente tem? 2 dias? Vamos lá. Tem história, né? Tem bastante história aí. Primeiro, Rafa, obrigado pelo convite aí. Eu já, né, tenho assistido aí. Eu fiquei sempre olhando ali e falei, não, uma hora o Rafa vai me chamar. Então, obrigado. Ainda mais tá junto com o Ogler, que é amigo de longa data aí. Agradecer também ao Helder, né, outro amigão aí. E lá dentro a gente tem bastante... Lá dentro da Visual, a gente tem bastante conhecido, bastante amigo, inclusive, que a gente trabalhou com vocês, né, no longo da carreira. Exatamente. Né? Depois eu quero contar até a história do Thiago, né? Daquela passagem lá pela Tonon. Cara, bom, já falou meu nome aí. Eu sou aqui de Mirassol, né? Aqui do ladinho. E pensando em tecnologia, quando eu fui estudar, cara, eu sabia bem o que eu queria, né? Eu prestei uma faculdade de publicidade, propaganda e análise de sistema. Então, eu sabia o que eu queria, viu, Ogler? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Fiz as duas, então tava perdidaço. Aí, e olha que eu comecei a fazer uma de ciências contábeis, parei, comecei a fazer administração, fiz 1 ano de administração aqui na Dom Pedro, aqui em Rio Preto. E depois aí meu pai falou, teus irmãos casaram agora eu posso te dar uma força. Aí eu peguei, prestei análise de sistema. Mas na época nem tinha, assim, começava a se falar em análise de sistemas, que foi em 88 isso. Acho que vocês não eram nem nascidos, né? Eu não. E aí era administração de empresas com ênfase em análise de sistemas, lá na UNAERP, em Ribeirão. Então foi aí que começou, né? E aí o que é legal? Um professor meu lá, ele era supervisor de TI na usina da Pedra, e aí uma aula que eu não lembro o que era, se era lógica, se era de programação, modéstia à parte, eu comecei a me dar bem. Aí um dia ele me chamou, falou, vai ter uma vaga lá, tal, né? A gente vai contratar lá na usina da Pedra, tal, não quer ir, que é em Serrana, né? Eu fui, né, estava estudando em Ribeirão. Aí fui, prestei lá o processo e entrei. Então começou aí a brincadeira, né? Lá em Serrana. Lá, cara, aprendi muita coisa, comecei como júnior, né? E fui subindo, tal, cheguei até a analista sênior. Eu estava até numa iminência, fiquei 7 anos lá. Estava numa iminência até de ter um cargo até de chefia e tal. Foi quando apareceu a oportunidade na usina Guarani aqui, né? Como eu sou de Mirassol, que eu falei, aí acabei me transferindo para cá. Aí Guarani é uma grande paixão, né? Ali foi tal como a usina da Pedra também, mas uma grande escola, né, cara? Foram 15 anos como CLT, aí ali me tornei gestor, tal, puta de um time, né? Conheci o Bill, né? O Bill era o meu chefe, né? Carlos Alberto Rodrigues de Barros, que já faço uma referência aqui, meu tutor. Aí depois acabei me desligando de lá, fui para Tonon, fiquei 2 anos. Aí foi que eu peguei a parte de infra, que até então sempre era sistemas, né? Meu Deus, infraestrutura, né? Graças a Deus, Deus me colocou gente boa no meu caminho. Eu tenho hoje o Tiagão lá no meu time, que é fantástico, mas sempre tive gente muito boa para me ajudar com isso, que não é o meu forte. Aí, mas fui lá, né? Fiquei como 2 anos como gerente de TI lá. Depois aí a Guarani me chamou até para ser consultor.
né? Tinha um novo projeto. Naquele projeto do Convergência do projeto SAP, né? Convergence. Então, eu vim para isso, né? Tava o Leandro lá que trabalhou comigo, me convidou, tinha o Vinícius também, que a gente chamava, não o Vinícius O Naranja. que é um outro puta profissional, mas era o Vinícius Teodoro, que era foi pupilo meu, tal como o Leandro também foi. Então tinha uma demanda na agrícola, né? Quando eu entrei na Guarani, eu fui para mexer no sistema agrícola, né? Fui contratado como analista da agrícola. Então eu conhecia bastante, tal, a gente ajudou a desenvolver, então eu voltei para uma demanda para isso também. Então fiquei lá 2 anos como consultor, participei desse projeto Convergence. E nesse meio tempo apareceu esse processo aí para participar lá na Nardini. E aí fui para lá, estou há 6 anos também. Então, nessa brincadeira, são 7 de Usina da Pedra, mais 17 de Guarani, mais 2 de Tonon e mais 6 de Nardini. Ali na Guarani, quando o Grupo Térios chegou, vocês devem ter ali, nesse momento, enfrentado alguns desafios de cultura. Nossa né? Senhora, demais. Como é que foi isso? Foi legal, difícil, cara? Foi difícil? Difícil porque, assim, por exemplo, eu vou contar uma passagem. Quando eles vieram aqui, a gente tinha desenvolvimento, cara, sendo sincero, ninguém tinha base de teste. Era tudo em produção e a gente brinca, né? Era plug and pray, né? Você vai lá e seja o que Deus quiser. Os caras veio aqui, cara, os caras ficavam doidos. Mas como vocês não têm? Óbvio, né? Hoje também eu fico assim. Mas naquela época, né? Então, e assim, eles trabalham muito. Então, foi uma época difícil, sofri pra caramba, porque era muito pressão. Nós não tínhamos tanta pressão assim. Aí você chega com eles, por quê? Pressão por prazo, por planejamento, por documentação. Eles querem documentar tudo. Então, é muito bom documentação, mas tem hora que, pô, dá um trabalho do caramba. E acaba estendendo a solução, né? Exatamente. E tenso, sabe? Assim, tem hora que eles acabam deixando um clima tenso que você sabe que aquilo não é necessário. Muitas vezes teve tantos paus lá com usuário, não sei o quê, a gente brincava, eu e o Vinícius Naranja, e falava que tinha um amigômetro em cima da sala do chefe lá. Então, assim, primeira vez que eu uso isso. Mais um pro amigão, porque depois era a gente que apanhava, né? Mas, cara, assim, foi uma experiência super legal, né? Até comentou aí, né? Tive a oportunidade com isso até de ir lá para a França e tal, né? Então, é esse conhecimento que a gente traz, cara, assim, hoje eu sou um cara mais metódico, eu não sou um cara metódico, assim, de procedimento. Meu lado, o Ogler é um cara mais certinho, mais tudo planejado. Eu não, eu sou mais do lado de criatividade, eu sou, né? Então, assim, não sou muito bom em planejamento. Hoje eu faço, mas não é o meu, sabe, o meu ponto forte. Tanto que agora eu tô com a inovação aí, que é a coisa que eu adoro, né, cara? Que é a coisa de bolar. Vocês estão falando muito longe aqui. Falar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí. E você, Ogler? Qual que é a tua história? Ixi, esse tem história, hein? Primeiro, Rafa, queria agradecer o convite aí, né, por participar aqui do podcast do HIT. Eu também acompanhei, né, algumas gravações que vocês já haviam realizado, muito bacana, achei muito interessante o formato, a informação que é trazida, né, compartilhar tantas histórias, tantas experiências e falar de tecnologia, né, que é algo que é difícil da gente, no nosso dia a dia, a gente vive isso daí, mas para você sair um pouquinho daquele dia a dia e buscar outras informações é tão difícil, né? E às vezes para você ter que ir em um evento, se deslocar, sair da empresa, você tem mais dificuldade. Agora, você tendo ali no celular, né, na sua mão, você pode acompanhar, ter informação, está se atualizando, revendo amigos aí de longa data também. Então, agradeço bastante aí e fico lisonjeado aí pelo convite. Imagina, sou eu que agradeço a presença de vocês aqui. E assim, a minha história, Rafa, é um pouco diferente da do Elvis. O Elvis, ele andou bastante por aí, nesse mundão afora aí, né? Eu sou de Novo Horizonte mesmo, né? Sou natural de lá. Eu ainda na época aí do colégio, antes de pensar em o que seria, né? O que eu iria fazer em termos de faculdade, um curso e tal. Na época também era muito raro quem tinha computador, quem tinha isso daí, quem mexia, né? Não tinha nem internet naquela época ainda, né? A gente fala, parece que faz tanto tempo assim que tem internet, mas não, né? E aí eu andei fazendo uns cursinhos, um professor na casa dele, tinha lá uns CP500, umas máquinas, né? Antiga ainda, tela verde ainda. E andei mexendo com aquilo aí e aquilo me despertou bastante interesse, né? Eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né?
E quando chegou na época de decidir, né, que caminho que a gente ia seguir, aí eu já fui um pouco diferente do Elvis. Aí eu falei, não, eu quero ir na linha aí de computação. Né? Foi o que eu prestei, o que eu tentei, né? E acabei conseguindo. Né? Na época, eu acabei me formando pela Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar. Aí saí de Novo Horizonte, fui até São Carlos, morei lá, foi uma grande experiência, né? Uma faculdade que te traz, além do conhecimento técnico, né, teórico das coisas, o aprendizado de conhecer pessoas diferentes, de várias regiões, várias localidades, cada um do seu jeito, né, a experiência de você sair de casa, você ter que se virar sozinho, foi um grande aprendizado. Então, foi um período que a gente amadureceu bastante. Né? E, na sequência, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar na usina Santa Isabel. Né? Coincidiu de que eles estavam precisando de alguém na área lá, e eu havia estava me formando ainda, né? Estava finalizando ainda, concluindo o curso, mas já estava, acho que no último período ali, e deu certo, e acabei voltando para Novo Horizonte. Né? Algo que até assim foi até digo assim, uma grande sorte, porque Novo Horizonte, uma cidade pequena, né? Na época devia ter 30 mil habitantes lá, hoje também tem 40 mil habitantes. Conseguir trabalhar dentro da área de tecnologia numa empresa, né, já bem estabelecida, realmente foi algo que trouxe muita satisfação assim, para a gente. E quando eu entrei na usina Santa Isabel, ainda não havia assim, uma área de TI já bem estabelecida. Haviam pessoas lá que já trabalhavam lá, mas eram tudo terceiros. Acho que naquela época era característica basicamente de não só das usinas, do agro, mas basicamente de todas as empresas, né, aqui no Brasil. Exato. Então, quando eu fui para lá, né, eu falei assim, foi como se eu já tinha passado outras pessoas pelo setor da própria cidade, né, mas entraram, saindo. E quando eu entrei, não tinha ninguém ali que estava ali fixo, né? Tinha os terceiros prestadores de serviço, que foi minha primeira base dentro lá da usina Santa Isabel, que eu agradeço até hoje todo o conhecimento que eles puderam passar para mim, que a gente sai da faculdade com muita vontade, mas sem experiência nenhuma. Né? Então, acho que a experiência contou muito. Né? Então, eu aproveitei da melhor forma. E quando eu comecei lá, eu comecei já também como Elvis na área de sistemas, né? Na parte de desenvolvimento. Então, fui aprendendo, fui tomando contato lá com o que a empresa fazia, comecei a entender um pouco mais dos processos da empresa, e aí começamos a atuar na parte de processos da indústria, um pouco na parte agrícola, um pouco na parte administrativa também. Né? E aí as coisas foram acontecendo. Então comecei com desenvolvimento, passou-se um tempo ali, isso foi em 99, né? Foi quando eu me formei e quando eu comecei a trabalhar lá na usina. E lá por volta de 2005, mais ou menos, aí eu recebi o convite da empresa, né, para assumir a área, né, como sendo responsável pela área aí. E na época ainda era uma única unidade que nós tínhamos, né, mas já estava em construção a segunda unidade, que está localizada em Mendonça. E ela entrou em produção em 2006, se não me falha a memória. Então, assim, foi um momento, como eu peguei bem no começo mesmo, né, a área da tecnologia dentro da usina Santa Isabel, eu tive ali a oportunidade de acompanhar todo o crescimento, toda a evolução tecnológica da empresa. Né? E até mesmo do advento de ter uma outra unidade, que muda um pouco ali todo o contexto. Pô, agora eu tenho uma outra unidade que a gente também tem que levar a tecnologia lá, eu tenho que comunicar com a que já existe aqui também. Né? Então, foi um desafio bastante grande que nós tivemos naquela época lá. Mas que conseguimos aí, com muito trabalho, muito esforço, conseguir vencer todas essas etapas aí. E desde então, né, já estou à frente aí da TI do Grupo Santa Isabel, né, já são 24 anos de empresa e praticamente quase 20 anos já à frente da área de tecnologia do Grupo Santa Isabel. E desde então a gente teve muito aprendizado, aprendemos muito com as pessoas da empresa, né? Conhecer melhor o negócio, conhecer melhor a parte da indústria, o pessoal da área agrícola. Né? Então, tudo isso daí trouxe coisas que foram formando a gente. Né? A gente foi se formando, foi se moldando e estamos até hoje lá. Eu vejo isso com uma grande satisfação, porque no setor nosso é difícil você
né, ver pessoas que conseguem ter uma longevidade assim tão grande, né, numa mesma empresa. Se você olhar para o mercado, né, eu não tenho os números aqui exatos, tá? Mas os executivos de TI, no geral, né, os líderes, os heads de TI, têm uma certa, né, mudança de uma forma mais rápida hoje em dia. Né? Sim. E, poxa, o tempo todo, né, que você está lá, deve ter passado por vários tipos de situações, né, desafios. E legal, e continuar na empresa, continuar tendo, né, o privilégio, né, e a confiança da direção para continuar trabalhando. Isso é bem legal, cara. No setor isso acaba sendo até uma... Né, nosso setor, a gente, assim, dos amigos que a gente tem, a gente deve falar aqui um pouquinho do Gatua, mas são amigos, normalmente é isso, é pessoal que já está ali há um bom tempo, né, dentro da área na parte de gestão. Sim, esse foi um outro lado aí que eu também levo assim com muito carinho, né? Que são as pessoas que a gente foi conhecendo, principalmente o Elvis, um grande amigo aí também, e que eu conheci, acho que ele através do Gatu, acho que foi em 2004 mais ou menos aí, logo no início do grupo. Eu até me recordo na época, o Gatu estava começando, né, tendo as primeiras reuniões e tal. Só para a gente pontuar aqui, para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, explica para o pessoal o que é o Gatua. E vamos falar um pouquinho do Gatua, porque o Gatua é muito interessante. Né? Você colocando a sua trajetória e o Elvis também, eu venho aqui na memória os primórdios. Né? Como nós começamos a trabalhar na Visual Systems, nós fomos uma das primeiras empresas representantes da Oracle no interior de São Paulo. E o Bill, que vai estar nos ouvindo de alguma forma, um dos primeiros trabalhos relevantes nós fizemos na usina Guarani, que agora é o Grupo Térios, e é nosso cliente até hoje. E ele estava tendo um problema no banco de dados, e ele me ligou, e eu e o Helder, nós estávamos voltando de Ribeirão, e nós aproveitamos o trajeto, nós fomos até lá e conseguimos resolver o problema. Na verdade, o Helder, né, o bicho gosta de Oracle, manja de Oracle. Eu ia citar isso aí, mas você já falou. E naquela época vocês começaram a fazer esse benchmarking, né, entre as empresas do setor, né, porque tem além do negócio, né, porque você tem características ali do negócio e particularidades do negócio, e aí tem a evolução tecnológica. Né? E vocês começaram a montar esse grupo. Mas explica aí para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, o que é o Gatua e qual era a finalidade dele, né, e como é que o Gatua se desenrolou ao longo do tempo. Eu vou abrir para vocês dois responderem e contar um pouco de história assim, em cima do Gatua, porque eu acho que é muito relevante, porque isso ele dá subsídio para outros grupos que vieram se formar depois. Né? Quer que eu te dê uma força? Não, deixa eu acho que o Elvis ele é um dos fundadores do Gatua, né? Acho que o Bill foi o grande idealizador ali, mas o Elvis também na época estava lá com o Bill, na usina Guarani ainda, né? Na época, né? E ele fez parte aí dessa sementinha que foi plantada, né? Há mais de 20 anos aí praticamente, está até hoje aí dando frutos para a gente, né? Eu acho que o Elvis podia contar um pouquinho aí, depois eu conto a minha participação aí no grupo também. Aí. É um pouco do que o Ogler falou, né? Assim, a gente sempre se conversou, né, Rafa? Assim, as usinas. Acabava tendo contato, né? Uma com a outra, mas não tinha essa questão de ter um grupo formado, né? Então, até de conversa que a gente acabou tendo lá dentro da Guarani, com o Bill e tal, e o Bill falou assim, pô, eu vou dar um jeito de fazer contato com todo mundo, então, pra gente montar um grupo. E aí foi isso, né? Acabou ligando, o Ogler, e foi, né? Porque um pouco de contato a gente já tinha, outros o Bill foi pesquisando, aí um conhecia um, que conhecia outro, e aí acabou se fazendo, cara. A primeira reunião foi, né? A primeira reunião do Gatu oficial foi lá dentro da Guarani. Até eu brinco, eu fiz uma foto da galera e eu não tô na foto. Aí eu mandei pra pessoa falou, mas você não tá na foto? Eu falei, mas naquela época não tinha selfie, né, mano? Alguém tinha que bater a foto. E aí fez, cara, foi muito legal, né? Assim, e acabou, cara, desde aquela época, então, até para falar, né? Gatu é grupo das áreas de tecnologia das usinas de açúcar naquela época e álcool. Hoje agora mudou, agora vai ser Gatua aí, porque passou para etanol, né? E energia, né? Etanol e energia. Então,
E o Bill fez tanto contato que veio o pessoal do Nordeste para cá, né? Tem muitas usinas lá também. E foi legal que, assim, já desde a primeira já tinha. Acho que tinha também o pessoal da Petribu, que depois acabou comprando. Tinha até uma divisão, né? Você tinha o Gatua Sul, o Gatua Norte. Exatamente. Né? Depois acabou, ficou tão... Você tinha uma coordenação geral. Lá do Nordeste eu me lembro de alguns nomes. O Alexandre Plácido, né? Que era Isso, Fernando. Agrovale, Fernando. Né? Tinha uma galera do... Agora foge. Simone. A Simone era da Petribu, né? Isso. Então, assim, começou a ficar difícil. Aí fizemos a primeira lá, a segunda, você vai me ajudando. E, salvo engano, acho que foi na Ryzen, que na época era Cosan ainda, né? E depois aí começou, né? Então era assim, a gente ia fazendo... O Eduardo Tararã, né? O Eduardo Tararã e tal. E fomos fazendo de tempo em tempo, né? 2, 3 meses a gente rodava, começou a rodar as usinas. E depois aí que era legal, né? Muito legal, que era no final do ano, né? Vocês estão com a gente também desde aquela época, né? No final do ano a gente fazia, que a gente brincou depois que era República Café com Leite, que a gente fazia uma reunião, né, anual de 3 dias aqui em São Paulo, depois uma era lá no Nordeste, né? Eu acabei indo umas 2 no Nordeste, não lembro o Ogler. Agora vai você, que eu já falei bastante. E assim, nessas reuniões tinha um congresso técnico, isso. Né? Tinha uma feira de negócios, era um negócio então, bastante legal. A gente fala, porque assim, desde essa época, hoje é modinha falar, né? A gente fala que gourmetizaram muita coisa, né? Uma inovação aberta, né? A gente já faz isso desde 2004, né? Porque a gente, né, conversar quantas vezes que eu não peguei ideia com o Ogre, não trocamos informação. Tem uma passagem, que eu faço questão de falar. Teve uma vez, a gente já com SAP dentro da Guarani, e aí o pessoal foi lá vender, eles queriam colocar o SAP, né? Vieram propor, uma consultoria veio propor de colocar o SAP na automotiva, na parte de pneus. Aí, pô, né? Já tinha um software lá e tal, mas não, na usina... Pode falar aqui, né? Pode, a usina Guaíra já tem essa solução. É cliente hit hoje em dia, tá? A usina Guaíra. Show de bola. Então, um abraço pro Renatão, que né, hoje ele já se desligou de lá. Mas na época, aí peguei e fiz contato com o Renato. Pô, Renato, pessoal, não, está funcionando e tal. Falei, pô, mas fizeram bastante desenvolvimento, né? Ele falou assim, eu te dou o login e senha, você pode entrar aqui e pegar todas as fontes. Imagina isso, cara. Me deu... Que confiança, hein, cara? Nós legal entramos, pegamos. Ele já saiu de lá, então posso falar agora. Mas nessa época, mas era confiança. É isso aí, assim, ó. Cara, sabia que a gente não ia, né? Pegamos os fontes e tal, trouxemos, porque o pessoal falou, cara, eles têm um fonte lá, eu não posso pegar, porque nós desenvolvemos para eles lá. Mas se eles, de repente, se eles liberaram para você imagina o tanto, que, tipo assim, sabe, a economia que você tem. Então, é essa parceria que a gente tem, cara, de longa data. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, a gente não tem a lista negra dentro do Gatua, mas nós temos uma lista branca, né? Que é a lista de falar o seguinte, ó, puta, esse fornecedor aí, pô, me ajuda pra caramba, tal. Então, tem muito isso, sabe? É difícil alguém ficar criticando lá, o Ogler sabe isso, não é esse o princípio ali. Mas a gente faz o esquema do elogio, né? Ó, isso aqui, preciso de alguém para que monitora com IoT e tal, pô, HIT, visual, né? Entendeu? Então, é isso que é o legal desse grupo nosso. Esse negócio, né, que você está falando, você vai, presta um serviço e aí, às vezes, a gente pode pegar o Ricardo Jesus. Exato. Na maioria dos lugares que o Ricardo foi, né, ele chegava e falava, poxa, em determinado momento ele chamava a gente para conversar, tinha negociação, óbvio, e, cara, ele levava a gente para poder ajudá-lo a fazer gestão, monitoramento lá da parte de infraestrutura. Na Tonon, né? Eu contratei ele. Foi trabalhar comigo. Foi trabalhar contigo lá na época. É verdade. O HIT não, ainda não tinha o HIT, né? Mas levamos vocês para lá. Não existia o HIT no formato que ele é hoje, né? Porque o HIT é um spin-off do Grupo Visual. É uma startup, uma spin-off nossa. Mas na época ele se chamava... ele começou se chamando IDBA, porque só era para Oracle, depois ele passou a chamar IDCA, até brinco, criatividade é com nós mesmo, né? Que era de Internet Data Center Administration. E a gente levava muito, nessa época, quando o HIT, nós tínhamos expertise em Oracle, como eu falei, nosso primeiro negócio foi representar a Oracle aqui, naquela oportunidade, naquela janela de oportunidade que vocês também passaram por isso no setor sucroenergético, que é aquela transformação de DBF do velho Clipper para banco de dados relacionais. Sim. E aí, né, a gente, recém-saído da faculdade, nós conseguimos essa representação com a Oracle, que deu origem para o Grupo Visual, aí, junto com outro projeto de iniciação científica. Vocês têm um cara lá que quase não conhece nada de Oracle, o Helder, né?
E a gente levava muito isso, essa ideia de fazer, ajudá-los no dia a dia a fazer a administração dessas novas tecnologias. Então, por trás do HIT tem essa ideia de ajudar a fazer a parte de operações dessas novas tecnologias. Então, a gente participava muito desses congressos, né, junto com vocês lá no Gatua. Realmente. E assim, né, Rafa, contando um pouquinho da minha participação início aí com o Gatua, né? Na primeira reunião eu não participei, eu não estava, né? Ainda não conhecia o Gatua. Mas foi exatamente através, né, de um que já fazia parte, na época, ainda me recordo hoje, foi o Marcelo lá da usina São Domingos, que na época que estava lá. Ele me ligou um dia lá e começou a falar, né? Se apresentou, eu nem conhecia ele também, né? E ele acabou tendo a iniciativa de me ligar, né? Agradeço bastante ele até hoje aí. E me contou um pouco da história do Gatua, o que era, qual que era a ideia e tal, né? Eu achei bastante bacana. E aí acho que teve uma reunião, acho que foi lá na época na Cosan, lá em Piracicaba ainda. E nessa eu estive presente. Você foi na segunda já. Foi logo no início também ali. Mas assim, eu acho ali, né, Rafa, acho que o mais bacana assim do Gatua, na sua essência, né, no espírito dele, que é o que mais me atraiu, é essa questão de você poder compartilhar as coisas, né? Porque até então, naquela época, você não tinha ainda tanta facilidade de comunicação igual tem hoje, igual nós temos hoje. Nós temos hoje vários meios, vários canais de comunicação, né? O WhatsApp, você manda mensagem, manda para ela e já me responde, e quando ele me manda eu também respondo. Mas na época não, era muito difícil, era telefone, né? Você precisava falar com alguém. Ou você tinha que ir lá e ir até o local lá e conversar com a pessoa, né? Fazer visita. Então isso daí foi muito bacana, porque você tinha oportunidade de um dia você conhecer, ter contato, né, com várias pessoas, vários gestores, pessoal da sua área que vivia suas dores também naquela época, né, com várias usinas, e também trazer fornecedores, né, também você tinha dificuldade. Então isso daí ele fomentou muito o network nosso, né, entre os nossos pares, né, o pessoal das usinas de tecnologia, os parceiros que a partir de então a gente começou a ter contato, a conhecer. Na época, né, conhecemos a Visol também, naquela época lá. E aí a gente tinha aquelas reuniões bimestrais, né, cada vez uma unidade. Era importante que você tinha a oportunidade de conhecer aquela usina. Passava o dia lá, de manhã a gente tratava de assuntos pertinentes ao grupo, tratava de algumas questões que a gente levava lá para estar discutindo, né? E na parte da tarde tinha também... acho que na manhã a gente trazia lá os fornecedores, parceiros, para trazer alguma inovação, algum tipo de serviço para a gente conhecer, ter um contato, e depois a gente conversava sobre o grupo. Então isso daí me atraía muito. Falei, poxa, é uma baita oportunidade, né? Se eu tivesse que ficar, né, todo dia saindo para visitar uma usina, visitar um parceiro, um fornecedor, nossa, né, quanto tempo que ia levar isso daí? E a disponibilidade da gente também, naquele tempo também já era difícil, né, para você estar saindo da empresa a todo momento assim. Então isso daí trouxe para a gente muita informação, foi muito rico para a gente naquela época lá, né? E os congressos que nós tínhamos eram 3 dias, né? Eu participei de um no Nordeste, lá em Maceió, foi marcante. Eu lembro que o Rafa estava lá também, lá, o pessoal da Visol também estava lá. Foi no Jatiuca, né? No Hotel Jatiuca. Na ponta da praia. Isso, nossa, lugar lindo, maravilhoso. Praia que a gente fala que você foi para a praia, mas na praia você não via, eu né? Eu não fui. Olha, na praia eu não fui. Eu conto uma coisa pro pessoal, o pessoal fala, duvido. Depois o Sérgio Pinto, lembra do Sérgio? O Sérgio, eu não lembro, a usina era no grupo... Eu não lembro, mas era um grupo grande. Depois lá o grupo acabou tendo algum problema financeiro, tal, acho que acabou fechando. E ele veio trabalhar conosco. O Sérgio trabalhava com a gente. E eu ia para lá, e eu chegava lá e ele ia me pegar no aeroporto, eu já queria saber dos negócios, e falando com ele, trabalhava até a noite, ele virava com aquele jeito dele, né, todo peculiar, falava, mas Rafael, lá no sul o povo trabalha tanto assim, mas aqui não tem tempo, Sérgio. E ele não acreditava. Todas as vezes que eu fui para o Nordeste, ia muito para Maceió, né, porque a base dele era lá, eu nunca fui na praia. Eu conto isso pro pessoal, o pessoal fala, é mentira. Não, é interessante, né? Mas assim,
Depois também tivemos eventos aqui, né, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, acho que teve umas 2 vezes também. Depois fizemos algumas vezes em Ribeirão Preto. Teve um que nós fizemos, né? Nossa, teve uma coordenação que eu era o coordenador e o Ogler era o meu secretário. Aí depois o ficou Ogler ficou bem também. secretário, Você e o Rodrigão, tá mesmo. Foi muito bacana. E depois O Rodrigo, cara. Rodrigo Soares. E depois Rodrigo nesse Soares. tempo aí, né? São Paulo agora, né? Isso, exato, em São Paulo. Mudou. Grande profissional também. Baita amigo também. Um abraço aí pro Rodrigão. E aí depois, né? O Elvis já falou aí. Depois a coordenação, na época era o Bill, depois a gente começou a mudar a coordenação. O Elvis assumiu a coordenação também. Na época ele me fez o convite para participar da coordenação, né? Era o Elvis, o Rodrigo Soares. E eu, né, nós 3 fazíamos parte da coordenação do Gatua, ficamos lá, acho que eram 2 anos, né? À frente, aí a gente tinha que organizar as reuniões, os eventos, esse congresso também, anual, né? Então, assim, foi uma experiência muito gratificante, né? E trouxe nos enriqueceu bastante, né, naquela época lá. E depois foi indo, depois o Elvis saiu, aí o Rodrigo assumiu, eu continuei junto na coordenação como secretário, aí trouxemos o Éder Fantini também, um grande amigo também aí. Anjales Machado. Anjales Machado usa também HIT hoje, eles estão fazendo, legal. Na verdade é pequeno até, eles estão usando mais a plataforma, mas eles estão usando o HIT também. E o Éder é um cara que está sempre em congresso. A gente brinca que ele é o nosso príncipe, a gente fala. Abraço pro Éder também, cara genial. Então, assim, foram experiências, né, Rafa, que esse grupo trouxe que foi além daquele dia a dia da empresa, né? Se eu ficasse só dentro da usina, não ia viver isso daí. Né? Então, isso assim, agregou muito para a gente e aproximou, né? Aí que a gente teve aproximação profissional inicialmente e depois amizade mesmo, né? De você ter o contato, tá sempre se conversando, se falando, se encontrando nos eventos, né? E isso foi outra coisa muito importante, muito legal, assim. A gente fala do Gatua, mas quando você tinha outros eventos, que a gente sempre participava também, no interior, em São Paulo, você encontrava as pessoas que você já conhecia, né? Ô, Elvis, você aqui, né? Sim. O Éder, o Rodrigo. Então, você passava a conhecer as pessoas, né? Então, aquilo ali te dava mais um conforto, né? Você ficava melhor, trocava ideia, você está aqui, o que você está vendo, né? Eu estou vendo isso, você está vendo aquilo, né? Então, aquilo agregou muito, muito. Foi muito importante, assim, acho que na nossa história aí. Ogler, no auge do Gatua, vocês conseguem se lembrar de quantas usinas eram? Vou usar o termo associados do Gatua, vai. Cara... Quantos grupos, né? O Bill que tem esses números aí. Mas era bastante usina, porque a gente tinha o Gatua Norte, né? E o Gatua Sul. Então, assim, tinha um grupo do Gatua, das usinas lá do Norte, que eles se reuniam lá entre eles. Né? Tinha o pessoal de Alagoas, acho que Pernambuco. O Alexandre, que é na Bahia lá. Então, o pessoal do Nordeste se reunia lá e a gente aqui no Sul. E uma vez por ano a gente fazia. Tinha umas também lá de Goiás, lembra do Xanandoan, lá de Goiás. O pessoal é do Goiás também. Éder, né, o Éder também, né? Aí esse pessoal vinha aqui no Sul com a gente, se reunia. O pessoal de Minas também vinha para cá. Né? Não era só São Paulo, era São Paulo, Minas, Goiás. Aquele evento que a gente fez aqui em Rio Preto, que foi aqui no hotel, no IP Park Hotel. Eu lembro, até saiu uma matéria numa revista lá, mais de 300 pessoas passaram por lá nos 3 dias. Foi muita gente. Tomou uma dimensão assim que a gente não imaginava no início. Então, assim, a gente passou a conhecer as pessoas, né? E aí, o legal nesse congresso anual, que é o pessoal, quando era aqui em São Paulo, o pessoal do Norte vinha para cá, né? E quando fazia lá no Nordeste, nós íamos para lá também. Então, você tinha essa união, essa junção. Esse intercâmbio, época, né? Esse intercâmbio aí, né? E você vê, na época o grupo a gente se comunicava por e-mail, né? Tinha só e-mail, não tinha outra forma de comunicar, né? E assim, depois o Bill acabou levando essa estrutura para Ribeirão e até hoje ainda tem... Sim. Chama Gatua ainda? Como que é lá? Gatua ainda. Chama Gatua, né? Ele fez agora ele se juntou lá com o pessoal lá de Ribeirão, da Vision, né? Visão Agro. Visão Agro. Tá. Aí fez esse último aí, foi agora esses dias, né? Recentemente. Eu até participei lá numa... Acho que foi em outubro, né? Se não me engano. Se não me engano, acho que foi em outubro. Participei de uma palestra lá junto com o Luciano, lá da Triceios, né? Que eu já mando um abraço aí. Que ele foi apresentar uma ferramenta que a gente acabou desenvolvendo. Até a Nardini, que acabou puxando um pouco isso, né? Mas aí teve a participação do Ogler. De novo,
dependendo desse grupo aí, a gente fez essa ferramenta que eu brinco que é um Gatua virtual. Por quê? Porque se entrar na ferramenta, ela tem todo assim, o que todo mundo está tendo, sabe? Ó, eu tenho lá de monitoramento, o que você tem? Pô, eu tenho a visual contratada. Entendi. O que você tem de data center teu? Você tem coisa na nuvem? Você está com alguma coisa? É um benchmark, né? Já é um benchmark digital. Coisa que a gente sempre fez no Gatua, Exatamente. mas sempre assim de uma forma informal. Hoje, né, lá o Elvis com essa iniciativa com o Luciano, eles conseguiram trazer isso para dentro de uma plataforma, né? Olha só, você tem lá disponível aquilo lá. Assim, né, a gente sempre traz temas aqui que são temas relevantes, que são temas que estão na atualidade e a nossa intenção aqui com o HitCast é influenciar positivamente pessoas e ideias, né? Seja para que setor for, mas usando tecnologia da informação e tecnologia no geral. Pô, e com esse advento, né, da transformação digital, inovação aberta, estou vendo que você está com a camiseta aí da Agro Innovation Week, isso abre espaço para mais inovação nesse momento. Apesar que a gente está falando aqui de todas essas inovações que vocês passaram, mas hoje abre espaço para inovação e tratar de assuntos disruptivos, tratar de outros assuntos que tragam coisas que não estejam no core do negócio, mas que sejam satélites, que possam gerar valor para o negócio. Tem, Elvis, assim, como esse exemplo que vocês estão falando agora, né, tem algum exemplo prático aí que vocês estão discutindo hoje, que eu sei que vocês têm esse grupo de inovação, você já até me convidou, né, para participar uma vez, depois me pediu uma indicação de uma pessoa. Foi excelente, aliás, obrigado. A Jéssica. A Jéssica da GTEC, né, Jéssica Mate. E, cara, tem algum exemplo prático aí que você poderia passar aí para a galera, para o nosso público? Só para finalizar do Gatua, depois eu entro nessa questão. Tá, claro, mas aí depois, assim, o Gatua ele acabou ficando muito grande, como a gente falou, né? Foi muito grande e tal, e depois aí veio, né, o WhatsApp, não sei o que, aí muita gente. E aí começou a ter muita discussão técnica lá, sabe? Aí a gente quis criar um negócio que era mais de gestão mesmo. Pô, já estamos... Então foi onde a gente acabou criando o GT Agro, que é de gestão tecnológica do agro. E aí é onde até a gente abriu um pouquinho também para não tem só usinas, né? Acabou pegando outras empresas do agro. O Danilo Marçal, da Coplana, faz parte. Um abraço, me referenciou aqui. Meu grande amigo. O pessoal do Minerva deve fazer parte também, né? Sim, o Ricardo lá também. Então, assim, é legal porque e aí a gente tem discutido bastante coisa. A gente está a gente definiu esse tempo atrás aí a presidência, que é o Fernando Megias, lá da Cocal. E a gente tem discutido bastante coisa, inclusive coisas de inovação. Então, assim, o que é legal? Uma coisa que eu vi no Visual Conference, que foi sobre RPA. Então, assim, de inovação. Cara, mas RPA já não é tanta inovação. Ainda é inovação, porque assim, a gente está usando e a gente está vendo cada vez mais utilidade para isso. Então, a gente tem discutido isso lá no grupo, a gente quer fazer uma reunião até para focar nisso. E, por exemplo, dentro da Nardini, nós montamos, né, a gente já tinha um programa lá, até você participou bastante, tal, que a gente chamava de Gênio, que era uma coisa de inovação. Gênio era gestão Nardini de inteligência operacional. E a gente começou a focar bastante em tecnologia, tal. Foi quando a gente até contratou vocês, tudo mais, né? Já deu um up no projeto. E agora a gente montou o Inova Nardini. O Inova Nardini é inovação, mas não quer dizer que é só de tecnologia. A gente acaba olhando para tudo. Assim. E a gente tem visto assim, Rafa, o Roger complementa, mas, por exemplo, essa semana mesmo eu tive 4 reuniões na Agrícola, com o diretor agrícola, que aliás o diretor nosso lá, que é o Jaime, dá bastante apoio para a gente. Ele era diretor da Guarani, hoje está lá na Nardini. A gente tem buscado muito questão, e não é fácil, sobre estimativa de produtividade. Porque hoje o negócio ainda é muito manual, entendeu? Você vai lá, é um cheiro, sabe? Os caras vão lá, baseado em experiência. Usam experiência, mas não usam dados. Exatamente. Então, assim, tem dados. Óbvio que olha um pouco para o passado e tal. Ele mas até, palavras dele, isso, tá? Né? Palavras do Jaime. Nós tivemos um erro de 2% de estimativa com relação à produtividade. Você fala assim, pô, show de bola. Só que assim, se você descer um pouco o nível, vai ter, tipo, né, talhões, não sei o quê, que o erro foi 40%. Aí teve o outro que você acertou em cima. Então, na média, tudo ficou 2%. Mas então a gente quer... O pessoal está indo lá apresentar a tecnologia, né, e o Jaime questiona muito, tal, porque não é um negócio, sabe, fácil. Se fosse fácil, já tinha no mercado.
Eu brinco, porque eu gosto muito de futebol, né? Eu brinco que é o seguinte, inovação, cara, é igual a base de um time. Você vai lá, você põe 300 moleque lá pra sair um Hendrick. É isso, cara. Então, assim, inovação, a gente tá mexendo há um tempão. Se eu falar pra você que a gente inovou pra caramba, não. Tem, sabe, uma coisa ou outra sai e é legal. Mas, cara, você tem que estar fazendo isso. Você tem que estar buscando. Porque se você também não buscar, aí você vai morrer Sim. mesmo. Entendeu? Então, assim, ó, esses dias atrás, ó o que apareceu na usina. Tô falando demais. Ofereceram para nós lá, colocar um container lá dentro da usina, se utilizando da energia da usina para minerar Bitcoin. Olha isso. Concebe isso? Uma usina, sabe? Os caras ofertar esse tipo de trabalho. Então, é coisas que vai aparecendo. Então, a inovação você tem que estar ligado e olhando para tudo, né? Saiu, né, recentemente a parte de biometano, né, de biogás. Então, antes não se falava nisso, né? Energia verde. Mas eu vejo isso. Tem muita coisa boa para acontecer no campo. Só que aí a gente tem um grande problema. Nós estamos juntos lá, até pela Biocana, que é a parte de conectividade. Isso tem que melhorar muito ainda. Lógico, a gente está, né, sabendo aí a iminência de 5G. A gente foi visitar o Ariel lá, que é outro grande profissional lá na São Domingos, que você citou aqui. Porque eles já estão fazendo um trabalho lá com Starlink, a gente foi lá dar uma olhadinha. Mas é isso, a gente tem que melhorar primeiro essa conectividade, então uma conectividade muito boa, até porque a gente fica sempre no campo, né? Tem essa dificuldade. Até para que a gente também tenha a questão muito boa também de pensar em nuvem, né? De processo em nuvem e tudo mais. Vai lá que eu já falei bastante. Mas você fala bem, você trouxe bastante coisa aí. Eu acho assim, esse projeto da Nardim de inovação é uma referência aqui para a gente, né? É algo que a gente também busca, mas sabe das dificuldades que tem de você trazer isso para dentro da empresa, né? Ainda mais no setor nosso, né? Que é um setor assim, bem pé no chão mesmo. Então, quando você vem com essas inovações, com essas novidades, o pessoal sempre questiona bastante, né? E quer saber de resultado. E às vezes nem sempre, como você falou, nem sempre o resultado ele é imediato, né? Isso tem toda uma curva de maturidade, né? De você ir tentando, uma hora vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Mas acho que essa experiência que o Elvis traz e compartilha com a gente, né? Ele sempre está passando para a gente, estou fazendo tal coisa, vendo tal situação assim, fizemos isso aqui, né? Isso é muito importante, muito bacana. O que eu vejo ali, né, Rafa, acho assim, nesse nosso setor aqui, eles têm uma característica bastante interessante, né? Você pega a área industrial. A área industrial tem muita tecnologia, muito, né? Só que a indústria, ela é como se fosse uma caixinha, né? Um ambiente mais controlado, né? Você consegue levar mais infraestrutura, ter mais tecnologia, é um lugar que você consegue trabalhar melhor, né? Com um pouco mais de conforto, né? Então você consegue fazer mais coisas até de forma mais rápida. A indústria tem muita automação, você conecta tudo isso daí, você liga e tal. Então é muito bacana. A gente tem uns projetos que a gente está fazendo na indústria lá, você vê que o negócio ele anda melhor, né? Você não tem algumas dificuldades que você tem no campo, né? Realmente, o primeiro ponto é conectividade, né? Conectividade. Energia. Né? Então, assim, a gente ainda aqui no interior de São Paulo, a gente ainda tem uma boa cobertura, mas ela não é plena, né? Você não tem uma cobertura 100%. Né? Você tem alguns pontos ali, né, de sombra, alguns lugares que você tem, mas a banda ela é um pouco inferior. Então, você tem essas dificuldades. Mas, mesmo assim, no campo, a gente tem muita tecnologia lá. Né? Você tem aí soluções aí de automação, de controle de equipamentos, de maquinário, agricultor de precisão, né? Então drones, né? Drones, você tem muita coisa no campo, né? E isso hoje, o bacana é que hoje, antigamente, o pessoal da agrícola, eles tinham que estar no campo 24 horas lá para ver o que está acontecendo, né? Hoje não, hoje com a tecnologia, ela te permite você estar ali no seu escritório, atrás da sua mesa, e também saber o que está acontecendo. Claro que a presença no campo ela é importante, né? Você está vendo ali, né, a questão do olho no olho ela é importante. Mas você hoje tem informação, e hoje a informação ela chega. Mesmo com essas dificuldades que nós temos ainda de conexão, de conectividade, você consegue trazer informação com o campo, seja como mobilidade, algum tipo de comunicação que você tenha, né? Você consegue trazer. E isso que eu acho que é importante. E eu acho que é nesse ponto que nós aqui da TI que a gente tem um papel importante ali com as áreas de negócio. Né? Porque assim, o que eu vejo? Nós somos da área da TI, mas o nosso segmento, o nosso setor, a TI ela é o meio, né? Não é o fim. Sim, né? Nós não produzimos tecnologia para vender tecnologia. Sim. Nós somos grandes usuários de tecnologia.
né? E quanto mais, melhor. Então, é isso que a nossa área tem que procurar focar e fazer. Né? Então, é apoiar. Em alguns momentos a gente vai estar apoiando, sustentando, em alguns momentos a gente vai estar puxando, né? Trazendo realmente inovação para aquela área, para aquele negócio. Né? E dentro de tudo isso daí, o que eu vejo que é mais importante é o quê? A TI ela tem que estar atrelada ao negócio. Não adianta eu trazer uma inovação, trazer uma tecnologia de ponta, e aí eu faço o quê? O que aquilo vai agregar no negócio? Né? Igual eu dei um exemplo aí da questão da estimativa aí, né? Pô, que legal, vamos trazer uma tecnologia, algo que te dá mais assertividade e algo que vai te dar resultado prático. Que o diretor da área lá vai ficar satisfeito. Aí sim a tecnologia ela é importante, né? Ela é salutar nesse ponto aí. Então, assim, a gente, né, como gestores da área, a gente tem que ter esse discernimento. Pô, tem muita coisa legal aí que a gente vê. Né? A gente vê muita coisa bacana aí. Mas a gente tem que saber filtrar. Pô, isso aqui vai me trazer um resultado aqui no meu dia a dia, vai ajudar lá o pessoal da operação. Não pode entrar na modinha, né? Não pode. Claro que a gente tem que experimentar de tudo um pouco. Né? A gente, como tecnologia, a gente tem que experimentar, tem que saber. Até para falar, isso aqui não me serve. Para mim falar que aquilo não me serve, a gente tem que saber. Tem que conhecer, né? Tem que conhecer. E aí é um né? ponto legal do Gatua, né? Porque é o que você Sim, falou aí. Como sim. um testa, você já pega, né? Nós Sim, acabamos de exato. falar aqui, ó. Já cria a prova social daquela solução. E Vamos consegue lá visitar o passar pros Ariel outros. na coisa para ver a questão da Starlink. Então, assim, a gente vai estar sempre aí, né? O Ariel é um cara bastante inovador também. Né? Ele leva muita coisa lá, ele sempre compartilha com a gente. A São também. Domingo já tem essa veia, né? Se a gente lembrar do Gatua daquela vez, lembra da Universidade da Matemática, que teve o professor lá que já fazia olha, modelo matemático, né? Que hoje a gente está falando aí em machine learning e tudo mais. Lá atrás, o cara já falava isso. Amizade São Domingo já Exato. destacou com isso aí, foi legal. Ô Elvis, né? A gente está falando, né? O agro brasileiro é extremamente tecnológico. O agro é tecnológico no Brasil, e aí eu não estou falando só de... Estou falando de fim a fim. Pô, nós temos aí hoje uma quantidade, por exemplo, no setor sucro energético, sucro alcooleiro, na verdade, não sei se nem se chama assim mais, mas, por exemplo, tecnologia pra caramba em variedades de cana, em produtividade, esse tipo de coisa. Estou falando de tecnologia fim a fim mesmo, correção de solo, depois tecnologia da informação, tecnologia de automação e assim por diante. Você que esteve na França, né, na época que você teve a oportunidade de trabalhar no Grupo Tarios, se você esteve na França, falando com o pessoal, como é que as multinacionais, na sua experiência, olham para o Brasil, olhavam naquela época, olham hoje para o Brasil com isso tudo que está acontecendo aqui? Acontecendo assim, com relação ao agro, né? Produtividade. Se a gente lembrar, naquela época lá foi meio que um boom, né, cara? Acabou vindo bastante, né? Sim. Empresas de lá buscando coisa. Até porque lá muitas vezes eles têm... O mercado deles se fecham, né, cara? Então os caras não conseguem ter um crescimento e tal. Então eles vêm para cá porque que é um celeiro, né? Então, você pensar assim, ó, a Tereos também veio para cá não só com a parte de cana, mas também foi tanto que quando eu fui prestar serviço lá nesses 2 anos, eu prestava serviço também em Palmital, era onde o Danilão trabalhava lá. Sim. Né? Porque lá era amido de milho e de mandioca. Por que eles vieram para cá com relação a isso? Porque lá eles já não conseguiam crescer mais, porque até questão de monopólio e tudo mais. Então eles vêm para cá um pouco disso aí. Então, cara, eles visualizam aqui, né, uma possibilidade de ter coisas que eles não estão conseguindo lá, né? E tinha cases de uso aqui que você acha que, vou usar o termo, nós aqui, a indústria brasileira ensinou para eles lá? Acho que essa parte de cana a gente dá aula, né? Isso aí é muito bom. Assim, aí depois até eles tinham uma unidade que ficava na África. Eles acabaram passando, na época, a administração para Guarani. Me lembro dessa história mesmo. Exatamente. Então eles passaram por quê? Porque a gente aqui acabava dominando isso, né? Então eu não sei como é que está hoje, porque não estou mais lá. Mas na época a Guarani foi lá administrar. Então, eu acho que é isso, cara. Essa parte de levar a tecnologia, né? Essa parte de produção do etanol aí, que a gente é fortíssimo. O Ogler, que essa quantidade de histórias, né, que a gente já está falando aqui, conta pra gente aí um projeto que para você foi muito impactante, e que foi desafiador, foi impactante, sei lá, a implementação do SAP, alguma outra tecnologia que vocês trouxeram. Ele ainda vai implementar. Vocês não têm SAP? Não, nessa jornada a gente ainda tivemos algumas tentativas, mas ainda não foi. Mas quem sabe um dia aí, né? Rafa, a gente tivemos aí algumas
alguns desafios aí grandes, né, que nós vivemos ao longo do tempo aí, que eu poderia estar citando, né? Mas eu vou citar um que é um pouco mais recente, aí, coisa aí de uns 2 anos mais ou menos, que inclusive foi com a parceria aí da Visual, né? Na época o Helder que nos apoiou bastante aí e trouxe muita informação para a gente, né? Para a gente fazer a tomada da decisão. Na época, aí, há uns 2, 3 anos atrás, a gente estava já no limite na parte de infraestrutura de data center nossa, né? Já não tinha mais como estar crescendo, era uma tecnologia que a gente utilizava já de alguns anos também, né? Enfim, não tinha mais como estar expandindo aquilo ali, né? Falei assim, vamos buscar no mercado aí o que tem hoje aí, né? O que a gente pode estar trazendo de tecnologia aí, né? Para a gente fazer essa transformação no nosso ambiente e que a gente tem aí mais um tempo aí, né? De continuidade aí com a tecnologia. E aí o Helder, na época, nós conversamos, ele trouxe a questão na época da hiperconvergência, né? Que realmente na época era um conceito ainda recente, né? Que algumas empresas estavam começando aí para esse conceito, aí para esse cenário também. E aí fomos conhecer, né? E fomos visitar aí alguns fornecedores na época, né? Fomos ver lá, junto com o pessoal da Dell, o pessoal da HP, pessoal até na época uma solução casada com Microsoft, com Azure, também Cloud, alguma coisa também isso na época também que nós fomos ver. Solução Lenovo também. Enfim, a gente foi ver alguns principais players do mercado. Aí nós fomos conversar, entender como é que funciona e tal. E o bacana disso daí, né, no final a gente acabou decidindo uma solução que a Visual nos apoiou aí, que foi a solução da Dell na época. De hiperconvergência, né? Fechamos com eles. Só que aí assim, a gente já fez um projeto um pouco mais abrangente, né? Nós não pensamos somente, vamos fazer só um refresh aqui da infra local e ponto, né? A gente já, na época, a gente já estava já com algumas outras iniciativas dentro da empresa, de questão de evolução do negócio mesmo, né? E que nós não tínhamos até então. Falei, cara, vamos aproveitar então esse momento e tentar fazer um projeto mais amplo e trazer tudo isso aqui para a gente, né? Então, quando a gente desenhou isso daí junto com o pessoal da Visual, nós já desenhamos já um cenário de atualização do nosso ambiente local, do nosso data center, mas já pensando em nuvem também. A gente já começar a pensar dar um passinho para a nuvem também, né? Então, fizemos todo esse desenho aí, e aí nós já trouxemos toda a parte de ambiente de backup, que hoje a gente faz todo o backup também já em nuvem, né, fazendo a replicação com eles. E também um site em nuvem também, né? Então, assim, o nosso DR hoje, ele vai ser em nuvem, né? Estamos ainda finalizando essa segunda etapa aí, mas vai ser em nuvem também. Então, isso daí traz aí uma segurança ainda maior para a empresa, né? Que você fica aí sujeito, né, a ter algum tipo de sinistro dentro do seu ambiente de tecnologia, né? E aquilo ali hoje, né, se parar o nosso data center lá, afeta diretamente a operação da empresa, né? E são 2 unidades que nós falamos, industriais aí, né? A área agrícola muito extensa também. Então isso tem impacto muito grande hoje na nossa operação, no nosso dia a dia, né? Então nós fazemos todo esse projeto em conjunto, né, 4 mãos com a Visual. Então hoje nós estamos aqui a gente já cumpriu já uma boa parte do projeto, né? Praticamente 80% do projeto já tá cumprido, já está operando, já estamos rodando dessa forma, né? Toda a questão do nosso data center novo, com a solução de hiperconvergência, toda a parte de backup nova também, né? Isso tudo uma única solução, isso que foi muito bacana também. Que a gente, numa única solução, junto com a parceria com a Dell, a gente conseguiu desenhar todo esse cenário aí, né? De um novo ambiente local, um ambiente novo na parte de solução de backup, de cópia de segurança e também um ambiente de recuperação de desastres também para a empresa. E dentro também de tudo isso daí, outras questões que também trouxe mais segurança para o nosso ambiente, né? Que hoje a gente fala usina, acaba sendo um pouco que alvo, né? Que você vê aí de ataques, né? De hacker, né? Acaba sendo alvo, né? Teve alguns casos aí no nosso segmento que a gente ficou sabendo também aí. Então isso também trouxe mais segurança para a gente, né? Claro que a gente ainda tem mais iniciativas que a gente ainda estamos executando, né, para poder estar implementando, trazendo isso para dentro da empresa. Então isso foi um projeto transformador para a gente, né? Mudou muito o patamar, elevou o patamar,
né, da área de tecnologia dentro da empresa, trazendo mais segurança, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia da operação também, né, que a operação realmente não pare. E a usina não para, né? Os negócios não param nunca, né? 24 horas. E hoje em dia, né, essa questão de você mencionou qualquer sinistro que você tem que ter pelo menos uma boa garantia de que você consegue fazer a recuperabilidade desse ambiente. Sim, né? sim. E aí foi um projeto não só onde você estava ali incrementando o workload, mas sim melhorando a sua resiliência cibernética, né? Sim, E se preparando aí. A gente espera que nunca use, né? Você não vai usar esse tipo de coisa, né? Mas você está está preparado. Né? Acho que é importante a gente estar preparado para tudo. Para tudo Mas assim, a gente está preparado para várias situações que podem acontecer, né? Você tem o seu ambiente preparado, você tem a sua equipe preparada também, isso que é importante, né? Não é só equipamento, né? Não é só infraestrutura. Você tem que ter pessoas, você tem que ter parceiros fortes, né? Que podem te ajudar, te sustentar, te manter, né? E a gente vê isso na Visual, um grande parceiro aí de longa data também. Legal você falar de pessoas, né? 100 pessoas dentro da operação. Primeiro você faz um projeto, coloca esse projeto, né? Vai lá, faz o warm-up do projeto, coloca o projeto para funcionar, seja de sistemas ou de um projeto aí que você está falando de infraestrutura no geral, que abrangendo várias áreas dentro da empresa. E, óbvio, depois você precisa de uma galera que está lá dentro da empresa, né, para ajudar nessa operação e parceiros, igual você também comentou. Ô Elvis, como é que o seu time está organizado lá hoje? Você tem um time de operações, tem um time de dev, como é que funciona? Vou perguntar para você, depois o Ogler também fala um pouco de como que é essa operação interna lá na Santa Isabel, e você fala na Ardinho, por favor. Então, lá a gente tem assim, toda apresentação que eu vou fazer, eu sempre inicio até com esse slide lá, que a gente tem quatro grandes pilares lá, né? Então a gente fala que é o pilar da segurança da informação, né? O Ogler acabou de falar isso aí. Recentemente a gente segregou uma pessoa só para ficar com a parte de segurança da informação, dada a importância que a gente também está dando, e a gente quer fortalecer ainda mais o time. Então temos lá segurança da informação. São esses 4 pilares. Eu começo ao contrário do desenho que eu tenho, mas eu falo assim, a segurança é o número 1, depois a gente vai para inovação, que está dentro da minha parte, e aí a inovação, os projetos que saem, que são DTI, a gente tem uma área que a gente chama de... Área não, né? Esse pilar que é a evolução, que são os projetos que a gente rola lá dentro, e depois do projeto é instalado, vai para a sustentação. Né? Então, time de operações. Exatamente. Né? Então, lá a gente acaba tendo essas 3 áreas. Né? Então, tem a área de desenvolvimento, time de sistemas, a área de infraestrutura, a área de segurança e a área de inovação. São esses 4 grandes aí. Cara, eu falo sempre assim, todos os lugares que eu passei, né, e junto com o Gatua também, sempre tive... Deus me agraciou aí de ter pessoas, né, cara? Pessoas muito boas, competentes, trabalhando. Lá eu vou falar os 2 principais lá, assim, que são os caras que estão mais lá antigos, são meio jurássicos lá, que é o Thiago, que eu acabei de falar aqui, que é o de infraestrutura. Que, pô, eu já falei aqui, né? Eu não sou um cara... Não é minha praia infra. Então, o Thiagão é o cara que segura toda a onda lá, um cara de extrema confiança, profissional de alta competência. E tem o Cássio, que é o cara da parte de sistemas que toca. Tá lá no projeto SAP, né? Então, se a gente for falar aqui depois de um grande projeto que a gente passa, as implantações de SAP aí. Então, aí a gente está montando essa parte, né, de inovação, como é um negócio que a gente falou que é novo, né? O Ogler falou bem, muitas vezes você convencer alguém, então você tem que ter pessoas boas. A gente acabou contratando, a gente participou de um hackathon na FATEC. O Ogler participou do primeiro também, né? Qual FATEC? A FATEC Catanduva. Catanduva. Por conta da proximidade lá. Cara, no hackathon aí teve a apresentação, vou falar só essa passagem rápida. O menino apresentou, o Luciano estava junto com a gente, né, da 36, que a gente levou, eles pediram para a gente levar algumas demandas, a gente levou. Aí o menino apresentou lá, acabou a apresentação, tudo, o Luciano me ligou e falou assim, você vai contratar ou eu contrato? Eu falei, já está contratado, já tinha ligado pro moleque já. Tá lá junto com a gente hoje, ele era chapeiro do McDonald's. Você pega o moleque voa. Então essa parte de RPA, chatbot, um abraço pro Luiz aí. Fica lá com nós, hein, Luiz? Não sai por aí, não. Então, assim, de novo, pessoas. Aí a gente trouxe outras pessoas também. Tem e essa parte de segurança que a gente está dando. E agora, né? Devemos aí fechar aí com vocês. Olá, hein? Tô falando aqui, hein, ô Pelosa. Capricha na negociação aí, né? A gente tá vendo aí de fechar, né, com a Victar.
que eu tive uma indicação de uma pessoa que está aqui do meu lado, da Victar. A Victar agora é Visual Consulting. É Visual Consulting. É Visual Consulting. Então, legal. Visual Consulting a gente está... Mas dada essa importância que o Ogler falou, se tem uma coisa que me tira a sono é a segurança da informação, né? As outras coisas a gente sabe que tá nas nossas mãos, de certa forma, né? Agora, a segurança da informação realmente preocupa, porque é que a gente brinca sempre, né? Do mesmo jeito que a gente está trabalhando aqui, né, todo dia, arduamente, o hacker também tá, né, cara? O cara tá ali tentando inovar também, eles também buscam inovação, né? Então Eles buscam, viu? É isso. E assim, agora a gente tá lá, né, um grande projeto que acaba se estendendo, então acaba também trazendo o time dos key users, né? De certa forma, começa meio que se incorporar também ao time da TI. Isso aconteceu muito na Guarani, né, quando a gente fez o projeto lá. Tanto que o segundo projeto, que é esse que eu voltei como consultor, cara, o projeto foi quase que tocado pelos key users, sabe? O time da TI, óbvio, que apoiou bastante, mas o key user já vai tocando, porque ele dá um diferencial, né, num projeto desse. Então é isso, cara. E óbvio que eu sempre com o apoio da diretoria, lá, a gente tem o Bertoletti, lá, o diretor nosso lá, que é o cara até que deu a ideia para fazer esse negócio do cenário agro aí. E Vanderlei também. O meu CEO hoje, que é o Vanderlei, estudou comigo, ele fez faculdade comigo, cara. Olha que legal. Estudamos junto. Como é que você vai imaginar, né, que um dia você vai trabalhar junto com o cara? Então ele está lá hoje. Então um pessoal que dá bastante apoio. Então é isso. E essa galera do Gato. Quando eu fiz a entrevista no processo de contratação da Nardini, eu falei, ó, se vocês me contratarem, vocês vão estar contratando um monte de gente, porque eu tenho um contato. Falei, eu já venho junto com um pacote aí de consultoria. Pacote plus aí, né? E é isso, cara. A gente consegue. Então, é isso que dá força pra gente, né? Quando eu comecei o projeto SAP, o pessoal, boa sorte, é um projeto difícil. Eu falei, cara, tendo os caras que eu tenho junto comigo aqui, a gente pega qualquer projeto aí. E lá, Ogler, como é que vocês estão organizados com o time de vocês internamente? Rafa, primeiro eu queria comentar o seguinte, ao longo desses mais de 20 anos aí, né, que a gente tem atuado no setor e uns 15 anos à frente da área lá também, eu acho que assim, como o Elvis bem colocou, né, o segredo desse sucesso e de estarmos até hoje aí, realmente são as pessoas, né? A gente que está à frente aí, tá a gestão, a gente acaba definindo aí, né, o norte, as diretrizes das coisas, né? Mas quem realmente faz acontecer é o time, é a nossa equipe, né? Então é muito importante você ter essas pessoas, né, que colaboram, que têm engajamento, que vestem a camisa realmente, né? E eu também tenho aí a sorte, né? Tem gente fala que a sorte não existe, é trabalho, né? Mas realmente sim, é trabalho, mas eu tenho assim, uma grande gratidão pelo meu time. Porque o que a gente tem conquistado até hoje, né, é graças a eles, né? A gente está ali junto, né? Estamos ali orientando, direcionando, mas é eles que fazem, né? Eles que fazem acontecer. Então, todos os projetos que nós temos, que fizemos durante todo esse tempo, né, e que nós temos pela frente também, eles que são os grandes responsáveis, né? Claro que nós temos muita ajuda também, né? Lá na empresa também, nós temos as demais áreas, né, que são os nossos clientes, vamos falar assim, né? A TI é um grande prestador de serviço, um cliente interno lá. A gente também tem uma colaboração muito grande dos gestores, dos usuários-chaves também, né? O pessoal consegue entender, né, a necessidade e também os desafios que existem, né? Isso traz aí um certo conforto também para a gente dar continuidade nos projetos. Tem dificuldade? Tem problema? Tem sim, sempre vai ter, né? A gente sabe disso daí, isso daí pertence ali ao processo, né? Mas eu acho que ali a vontade que as coisas aconteçam, né? Que as coisas tenham sucesso, isso é muito maior, né? Então, assim, e a gente tem isso hoje. E, claro, né, o apoio da direção da empresa. Isso é essencial, né? O apoio, a confiança, né? Tem projetos aí que envolvem investimento, que envolvem mudanças culturais dentro da empresa. E em todo esse tempo, a diretoria da empresa sempre nos apoiou, né? Sempre esteve junto conosco ali, né? E isso foi um grande facilitador e um grande patrocinador até hoje também. Então, assim, a equipe nossa lá, Rafa, ela tem, né, a gente está buscando uma certa reestruturação hoje também,
né? Até faz parte desse trabalho aí que o Elvis comentou, né? Que agora é Visual Consulting, né? A gente está realizando um trabalho desse com o pessoal, com o Carlos Pelosi lá também, e eles têm nos apoiado bastante nessa transformação dentro da área da TI. Né? Porque assim, a gente vê a empresa crescendo, a empresa se transformando, e a nossa área tem que acompanhar isso. A gente não pode ficar ainda naquele modelo tradicional. Né? A gente tem que ser muito mais proativo com as coisas, a gente tem que trazer, né, a solução para a empresa, né, que a gente consiga transformar realmente e ajudar eles. Né? Então a equipe nossa hoje está dessa forma, a gente ainda está em transformação, estamos aqui ainda criando, procurando criar dentro da área da TI várias vertentes também, para que a gente possa da melhor forma atender nesse cenário novo e futuro também. Né? Tem muita coisa que a gente está na área da segurança, na área de inovação, na parte de aplicações, de sistemas, de ambiente como um todo também. Né? Então, tudo isso daí a gente tem um grande caldeirão lá que a gente tem que fazer aí uma bela receita aí para que as coisas tenham um bom resultado também. Aqui do nosso lado, né, como prestador de serviços, nós nascemos como empresa, eu e o Helder, como eu falei lá no início, representando o Oracle, tínhamos outras atividades, mas ao longo do tempo, infraestrutura é o que, né, ficou como estrutura corporativa, foi o que ficou como base do nosso portfólio para o mercado. E ao longo do tempo a gente também, para que nós pudéssemos inovar e trazer coisas que gerasse valor para os nossos clientes dentro do nosso portfólio, ao longo do tempo nós fizemos o spin-off do HIT, né, como eu falei, e nós também fizemos essa parceria, né, com a Victor, que é a empresa do Pelosi, e com outro escritório aqui do Sanofi Fonte. E aí nós criamos a Visual Consulting. Né? Então, eu e o Helder, nós temos uma holding, essa holding hoje ela tem participação nessas empresas nossas. Então, Perfeito. Trazer a Visual Consulting para a gente foi bastante importante, porque esse braço de consultoria, e você falou muito de gestão, né? O foco ali na Visual Consulting é trazer mais essa visão de gestão e fazer ali, né, esse auxílio para os nossos clientes dentro de uma camada onde a gente não tinha. Foi um complemento muito bacana, na verdade. Então, hoje nós temos como empresas do grupo, né, a Visual Consulting, o seu portfólio, né, uma série de PDTI, né, BIA, a parte de CyberGov e assim por diante. A Visual System Service, que é onde está todo o pilar de infraestrutura e serviços de TI, e o HIT, onde está o pilar aqui, plataforma de monitoramento e IoT. Mas legal você falar isso, né, Rafa? Porque assim, quando você falou do time, a gente também tem os terceiros, né? Ah. Os terceiros são muito importantes. Vocês que estão com a gente lá e, né, já rodou em todos os lugares que eu passei, sempre vocês estão junto com a gente. Tem também na parte de inovação, cara, a 36 faz um trabalho, eles têm um time lá sensacional também. Eles deram uma pivotada bastante grande no negócio deles, né? Sim, também. Eu brinco assim, o Luciano, cara, ele tem a fama de fazer. O Luciano, ele vende terreno no céu. Conheço o Luciano faz bastante tempo também. Eu vou falar que é o Luciano. Ele vende terreno no céu, mas ele vende falando que é um condomínio. E ele te fala quem são os vizinhos, e ele vende para os vizinhos também. E depois ele vende a passagem para você pegar a espaçonave para ir lá para o céu. Né? O que é legal do Luciano? Ele vai junto. É isso que é o legal dele, entendeu? Então ele está sempre junto com a gente. E a gente tem na infraestrutura também, né? Assim, junto com vocês também tem o pessoal lá da ASC, lá de Ribeirão, né? Com o Ari lá, que também é sensacional, fantástico. E tem os parceiros do dia a dia, né? Cara, eu conheço o Ari dos primórdios da Visual. A gente trabalhou junto na Bebidas Wilson lá, mas, cara, nos primórdios mesmo. Fantástico. E tem a mulher dele, né? Que é a Silvia, que trabalhava lá com a gente também, outra profissional fantástica. Hoje ela está no grupo Savenhago, lá de Ribeirão. Né? Tocando a parte de infra lá. Então é isso, cara. Sempre pessoas, né, cara? Tendo pessoas que você tem essa confiança, né? Esse tipo de experiência que você está falando, né? Pô, eu queria que você comentasse bastante essa experiência que você tem com a gente, com o grupo, né? Com o grupo Visual, porque nós nos conhecemos há um bom tempo. Sim. Mas no final do dia, o que vale, na verdade, nós temos uma certa amizade, mas o que vale é o que nós entregamos para você, a experiência que você tem conosco, com os nossos produtos e serviços que a gente entrega para você. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é interessante a gente olhar isso e, ao longo do tempo, a gente conseguir atendê-los, mas eu gostaria que você comentasse sobre essa experiência. Tem
Assim, igual eu falei, né? A gente se conheceu lá dentro da Guarani, né? Vocês eram mais amigos do Vinícius, né? Que vocês até estudaram. O Vinícius estudou com a gente, né? Fez faculdade conosco. A minha participação, porque assim, eu me certifiquei DBA também, né? Apesar de estar trabalhando no desenvolvimento, mas eu quero me certificar DBA porque eu queria aprender principalmente a parte de tuning lá, naquela época era uma dor da gente, né? Então, esse foi o primeiro grande trabalho que eu comecei a fazer com vocês, né? Mas, de novo, não era gestão minha, mas a gente participava porque, né? Os pau de SQL eram do meu lado, né? Que eu cuidava da parte de desenvolvimento. E quando começou, né? Vocês começaram a fazer o monitoramento, cara, foi muito legal. Até depois vocês acabaram levando gente que era lá da Guarani para cuidar, que foi o Passoni, né? O Ricardinho. Então, assim, isso aí ajudava a gente demais, cara. Porque muitas vezes você estava ali no dia a dia, e aí o pessoal, pô, talento, o Ogre deve passar bastante por isso hoje também, né? Tá com lentidão, não sei o que, aí vocês vinham. O legal de vocês é que vocês faziam já esse trabalho proativo, né, cara? Já pegava e falava, ó, já alertava, isso aqui não tá legal, vamos mudar. Criação de índice, né? Ajustar toda a parte de tuning ali. Então, esse era um trabalho fantástico que eu presenciei com vocês. Quando eu fui, né, para Tonon, como eu falei aí, não sou muito de infra, eu cheguei lá e tinha a parte, lá já tinha um SAP também. E a gente precisava de ter um Basis lá, né? Para quem não conhece aí do mundo do SAP, Basis é como se fosse o DBA, né? O DBA. Então a gente não tinha essa questão. Aí eu cheguei e chamei esse cara e falei para ele, Rafa, eu quero contratar o serviço 6 aqui, mas eu preciso de ter um Basis. Ele falou, pô, mas eu não tenho isso, não trabalho com isso. Eu falei, não, vem cá, vou te dar a dica. Tem um cara lá na Guarani, o cara é bom pra caramba. Eu acho que você bater um papo com ele, esse cara vem pro time do 6 e tá aí até hoje, né? O Thiaguinho Souza. Ele tinha saído, né, da Guarani, a gente conversou com ele. Mas é legal, nisso, na época, eu lembro que você falou assim, olha, a gente ampliou o pacote lá, a gente tinha todo o monitoramento com a nossa plataforma e sustentação de várias tecnologias. Eu me lembro que você falou, entrega o pacote para você, mas o Basis tem que vir junto. Então a gente aceitou o desafio, trabalhamos. Hoje a gente não tem mais essa parte de operações de Basis dentro da empresa, legal, mas acabamos fazendo Basis aí, Basis as a service, né, Basis à distância para várias outras empresas depois. Mas acabamos nos especializando em algumas outras tecnologias e a questão do Basis. O Thiago está conosco até hoje, mas hoje ele é o gestor da área de delivery nossa, na área de projetos lá. Mas acho que o mais importante que tem que ficar, Rafa, que é assim, né, o Ogre também vai falar sobre isso, mas eu acho que com relação a parceiro é a confiança que você tem, não é porque você está aqui. O Helder é um cara que adoro também, gosto demais do Helder, porque passa essa confiança. A empresa de vocês passa para a gente essa confiança, né? Igual você falou, eu estava lá esse dia, a gente foi fazer uma migração de versão do banco e deu um pau. Não lembro o que foi lá e tal. E aí eu lembro disso aí. O Helder estava em Ribeirão atendendo alguém lá. Ele veio e passou a noite com a gente lá. Mas assim, foi chamar na hora, o cara veio e tal, ficou lá e resolveu. Uhum. Então é isso, é de saber assim, pô, eu vou acionar a visual e eu sei que eles vão resolver o nosso problema. A gente estava com problema de monitoramento do banco e tal. A gente estava com outro parceiro, não vou entrar nesse detalhe. Mas aí, na hora, eu falei, cara, eu precisava resolver, eu precisava fazer alguma coisa. Eu vou buscar quem? Aquele parceiro que você tem confiança, né? Te liguei, vocês estão lá com a gente até hoje. Então, eu acho que é muito disso aí, né, cara? Então, por exemplo, agora você está falando da Visual Consult, né, da parte da Victar. A gente vai nessa linha, cara. Apareceu vários, né? Sempre aparece. Chove para mim, para o Ogre, parceiro todo dia, fornecedor ligando, né, e-mail, WhatsApp. Mas a gente tem essa tendência de ir naqueles que a gente tem bastante confiança, né? E é isso que vocês trazem junto com o time de vocês. Beleza? Bacana. Eu acho que o Ogler ele já citou vários pontos aqui de ter trabalhado com a gente, essa experiência de ter trabalhado conosco, esse projeto, por exemplo, de transformação aí da área de infraestrutura, né? E backup e recuperação dele. Para a gente é muito, assim, a gente fica muito honrado, agradecemos, né, quando vocês nos procuram e realmente eu e o Helder ao longo do tempo na construção da marca visual nós procuramos imprimir isto e eu acho que é o principal ponto, né? A gente acaba lá na ponta vendendo, é o que você colocou, vendendo é confiança. E aí a partir disso desdobram as outras, né, ações, produtos e assim. A gente está aí no mercado há 28 anos e trabalhando com infraestrutura e serviços não é uma assim, é uma vida, né? Não é fácil esse tipo de coisa, cara.
Mas legal, agradeço muito aí pela toda a parceria de vocês. Falando nisso, né, a gente fez aí, falando do spin-off do HIT, a gente vem se desdobrando, pesquisando, implementando dentro do HIT. A plataforma em si é uma plataforma que tem crescido muito. Nós estamos olhando não só para a TI, nós estamos olhando para o mundo digital como um todo. Aí, somos muito experientes, eu falo isso, somos muito experientes com a plataforma em tecnologia de informação, parte de infraestrutura, software, facilities também, telecom, mas agora estamos abrindo para equipamentos industriais, né, na indústria, para TA, vamos colocar assim, equipamentos médicos, enfim, todos esses produtos rodam, tem protocolos informacionais dentro desses produtos que a gente pode trazer para a plataforma HIT. E aí começamos a desenvolver essa parte de IoT, né? Estamos aí já com vários produtos no mercado integrados na nossa plataforma. E eu vejo, assim, além de hoje trabalhar com isso, ter me desenvolvido bastante nessa questão de IoT, eu vejo o IoT com muitas aplicações. Vocês têm casos de vocês que vocês estão utilizando o IoT ou pensam em utilizar a IoT no dia a dia dentro da operação de vocês? Vou começar contigo, Ogler. Rafa, temos sim, tá? Dentro da própria TI, a gente tem um uso ainda um pouco mais incipiente, né? A gente utiliza aí, principalmente na parte ambiente de data center, né? Algumas questões de infraestrutura, né? Que a gente tem aí uma série de controles, monitoramento, seja de acesso, de ambiente, enfim, que a gente controla, tá? Mas na indústria a gente vê muita aplicabilidade, né, desse tipo de situações, tá? Eu sei que hoje a gente tem condições, a gente está fazendo monitoramento, né, de equipamentos industriais, de motores, né, da indústria, tudo através de IoT, né? Coisa que hoje às vezes você depende de uma pessoa tá indo lá fazer um checklist, ali, um check-up, né, em loco para poder estar identificando como é que está ali a saúde daquele equipamento, né? E você hoje tem dispositivos que lhe permitem você ter isso de uma maneira, vamos dizer assim, online praticamente, né? E que aquilo ali te traga a informação e a informação às vezes na mão do gestor. Né? Você tem ali um dispositivo na mão do gestor que ele pode trazer todos esses dados ali, né? Então hoje eu vejo que, assim, que a indústria ela te permite muito, ela tem ali um campo bastante vasto para você trabalhar com a IoT dentro desse ambiente, né? Apesar que a indústria nossa ela já é bastante automatizada, mas essa questão você ainda tem algumas limitações que você pode evoluir. E lá dentro, né, dentro do negócio de vocês têm duas grandes áreas, né? Você tem indústria e tem agro, né? Exato. Os dois têm a possibilidade de aplicação de IoT diversas. Sim. Então dá para você, o campo é vasto, tá? O campo é vasto. Às vezes a gente começa a olhar tanto de coisa que tem para a gente fazer, né? A gente tem muitas coisas na cabeça, mas não dá para você fazer tudo de uma vez, né? Você tem que tentar focar, né, priorizar algumas questões mesmo ali. O que vai te dar um retorno mais imediato, aquilo que é mais... a necessidade ela é maior mesmo, né? E trabalhar em cima disso daí. Mas, enfim, é isso daí. Dá para a gente fazer muita coisa assim, né? Tem muita automação que dá para você estar conectorizando também com a IoT também. E isso traz muito retorno, né? E você também, querendo ou não, você acaba melhorando o controle dos processos. Né? Você às vezes não depende, o fator humano ele é importante, mas para algumas questões tem a questão da falha, né? O ser humano ele tem essa questão também, e a hora que você consegue trazer isso para dentro de uma solução, né, com IoT, com automação, com sistema, você tem uma garantia um pouco diferente ali, né? O cenário muda um pouco ali também, né? Principalmente na questão de processos, de operação. Então isso agrega muito, né? Eu vejo que isso agrega muito para a gestão da área como um todo ali. Bacana. Acho que na Nardini é mais ou menos a mesma linha que o Ogler falou, da parte de TI de indústria. Acho que a gente tem bastante forte, né? Questão de IoT para colheita, né? Então lá a gente tem a empresa lá, Solinftec, né? Que já era... também temos, né? lá Vocês também. têm lá também. É fantástico você ver Case fantástico. O Nomura esteve aqui no segundo episódio do Hitcast.
A história da Solinftec é fantástica. E a história do o Solix, para mim, ele vai participar de uma nova revolução verde. A robótica aplicada na agricultura de precisão, ali, sensacional o case deles. Pra você ver, a gente tem hoje conectividade no campo só para atender o Solinftec. Né? Então, a gente precisa expandir isso. Então, eu acho que assim, o crescimento também do IoT no campo vai também de encontro também com a conectividade. Então, a gente vai precisar de bastante conectividade lá para poder desenvolver ainda mais. Porque, a gente vê várias coisas que podem ser usadas, muitas coisas que a gente tem que entrar nesse segmento, principalmente considerando as inovações. Hein? Uma questão de compliance, né? Antes de você chegar, a gente estava batendo um papo, eu e o Elvis. Nós aceitamos um desafio de uma empresa que ela tem um produto, e esse produto é um produto que para ela entregar o produto final dela, ela precisa fazer compostagem. Né? Então, ela faz uma leira, que é um monte de produto, um monte de terra junto com produto. Em cima dessa leira, ela aplica a tecnologia dela, mas ela precisa monitorar a informação de umidade e temperatura dentro dessa leira e precisa também de ponto de orvalho, geolocalização, né, ali no ambiente deles. E eles trouxeram esse desafio para a gente, para que a gente pudesse desenvolver um device para eles e conectar na nossa plataforma e na plataforma dele. Qual era o desafio? Não tinha energia, está no campo, e não tinha conectividade. Aí o pessoal fala que não tem conectividade e não está iluminado, né? O pessoal usa muito esse termo. Né? Área de sombra. E aí nós desenvolvemos uma antena para eles, que é com um gateway, na verdade um gateway numa antena, que pode sair se a área estiver coberta, né, com um sinal de celular, você pode sair. Se não, a gente vai testar também satelital, ou nós iremos testar, dependendo de como for, a parte da Starlink. E o Nomura falou muito aqui, a Solinftec é muito experiente nesse tipo de coisa, me ajudou bastante com uma série de ideias também para poder fazer isso. Então, nós utilizamos o mesmo IoT Core, né, que nós chamamos, que é aqui a parte do Device Core, que nós utilizamos para produzir os devices, né, as mais variadas partes de devices nossos. Nós usamos a nossa aqui o nosso PCB, a nossa placa, né, o nosso device que nós chamamos de IoT Core. Nós temos um IoT Nano, um IoT Nano que nós chamamos, que a marca comercial é HIT IoT, então ficou IoT. O Nano ele vai para produzir produtos inteligentes, como sensores para energia, sensores, tomadas inteligentes, sensores que você precisa de microcontrole interno. Esse aqui é para a gente produzir outros produtos, como esse aqui que nós temos, que é um produto onde você tem umidade, temperatura e pressão atmosférica, né, aqui nesse único device. Então, é um leite moço, né? Você vai utilizando ele de várias formas. Então, o desafio que ele trouxe para a gente foi esse. Então, nós pegamos e nós criamos um outro device com a parte de energia solar, aí toda a parte com bateria, esse tipo de coisa. Adaptamos a questão do GPS, e fizemos uma outra placa com antena para que a gente pudesse ter uma comunicação melhor. Certo. E esse device ele está em fase final de teste lá dentro do campo, então foi um desafio bastante grande para a gente, mas foi o nosso primeiro negócio dentro do agro, porque a maioria dos nossos negócios de IoT, a maioria não, o nosso foco com IoT é na área de saúde. Já está desde já a Nardini aberta lá para tudo POC que você quiser fazer, a gente faz lá. Cara, legal. E vocês veem dentro do negócio de vocês, a gente fala hoje muito em outras tecnologias como blockchain, IA, né? IA generativa agora, né? Com um negócio que explodiu, né? E na minha visão, IA generativa para quem faz produção de conteúdo ou precisa de produtividade, produtividade no geral, um engenheiro, um programador, um controller, né? Eu acho que hoje isso vai trazer muita revolução na forma como as pessoas fazem e ampliar o seu leque de conhecimento de uma forma incrível na minha concepção. Vocês têm alguma aplicabilidade de alguma tecnologia dessas emergentes, como eu falei, dentro das empresas, alguma iniciativa lá na Nardini, na Santa Isabel? Rafa, lá no caso da Santa Isabel, a gente não tem hoje, né? Assim, temos algumas coisas que a gente pode falar, a questão de IA, né? Como a parte de reconhecimento facial, né? Alguns projetos que a gente andou implementando lá na empresa também. Mas eu vejo assim, a questão da inteligência artificial, ela é um novo advento aí na nossa área. A nova eletricidade. Exatamente. Né? É como lá atrás a gente teve a internet, o Google, né, que transformou a vida das pessoas, né? Hoje a IA é uma outra transformação.
E a gente tem acompanhado aí, né? O que ela está trazendo hoje? Empresas que já estão aplicando isso daí. Como você bem falou, a questão de produção, né? Produtividade. Empresas aí de desenvolvimento estão usando a IA para desenvolver, para identificar problemas, né? Bugs em fonte de sistema, né? Então você está vendo isso daí. E coisas que às vezes um analista, um programador, eles levaria um tempo ali, sei lá, 2, 3 dias para identificar, com a IA o cara tem às vezes em horas ou minutos ali, né, para sanar isso daí também. E a gente está percebendo um movimento bastante interessante assim nas empresas de tecnologia, né, que eles estão trazendo isso para dentro dos seus produtos, né? Então você vê cada vez mais sistemas, soluções utilizando, né, a inteligência artificial. Ainda mais nessa vertente da generativa, né? Que aquilo ali ele começa a você ter um outro patamar que a gente enxerga, né? Eu estava ouvindo outro dia lá um pessoal falando, né? O pessoal já pensando assim em sistemas, RPs, né? Com inteligência artificial, que aquilo que hoje às vezes você tem ali um analista para fazer, né? Toda a checagem, configuração de ambiente, essas coisas, a IA vai te entregar isso pronto, né? Então, a gente está vendo algo que vai mudar muito dentro das empresas, né? Coisas que hoje você depende de pessoas, né? Porque primeiro você vê com os sistemas que trouxe uma série de recursos, de benefícios, e você ainda sempre tinha uma pessoa interagindo. Essa pessoa que hoje interage, né? Ela não vai mais existir daqui a um tempo, né? Você vai ter pessoas para outras funções, outras aplicabilidades, né? Mas essa interação direta ali com o sistema, com a máquina, isso daí vai mudar muito, vai mudar muito, né? Então a gente vê que, mas e aí, e as pessoas, o que vai acontecer com elas, né? Vai existir adequações, como a gente observa isso ao longo do tempo, né? Na história. A história mostra isso, né? A tecnologia transforma o emprego, transforma a forma como as pessoas trabalham e vivem, né? Exatamente. Então as pessoas... agora está mais acelerado. Né? Está mais acelerado. Sim, os ciclos tecnológicos estão mais acelerados, mas no fundo acaba acontecendo isso mesmo. Sim, exatamente. Então as pessoas, não é que não vai ter mais trabalho, não vai ter mais emprego. Claro que vai, só que vão surgir novos empregos, novos tipos de trabalhos, outros tipos de serviços. Então as pessoas têm que estar preparadas para isso daí também. Eu penso muito como você, né? Eu até escrevi um artigo recente que eu coloquei no LinkedIn falando sobre isso. E, Elvis, você já complementa aí com a sua ideia. E eu acredito tanto nisso que no planejamento estratégico nosso, que nós já discutimos, nosso planejamento estratégico lá no HIT para 2024, o principal projeto estratégico nosso é a criação de prompts, mas de forma corporativa. E que eu acredito que nós devemos fazer em breve. O colaborador chega na empresa, você dá para ele, né, o manual do colaborador, faz a integração dele, dá a senha dele da rede, o usuário dele da rede, entrega o e-mail dele e vai entregar o prompt dele ali com as personas, o prompt dele para ajudar na produtividade aí uma nova dele. profissão, né? Estão contratando engenheiro de prompt. prompt, né? Exato, é o que o Ogler acabou de colocar. Exato. Isso aí. Exato. Cara, assim, ó, que é um pouco do que o Ogler falou. Então, assim, ó, esse menino que a gente falou que a gente acabou contratando, ele utiliza muito para poder ajudar na codificação. Então, codificação hoje o pessoal já tem usado bastante. Ontem, estava numa reunião, aí, né, num determinado momento, não vou ficar abrindo o que era, mas tinha um slide no telão. Eu fiz uma foto, joguei para dentro da inteligência e pedi para ela analisar aquela foto. Cara, ela já voltou com uma puta de uma análise. Aí eu fui pedindo para ela fazer resumo, ela já me dando resumo, me dando informação e tal. Peguei e apresentei até pro meu diretor. E aí tinham 2 colunas, que era uma de previsto e uma realizado. Mas não tinha totalização, não tinha nada. Era mensal assim, não tinha totalização. E aí eu falei, faz uma pergunta aqui. Aí ele pegou e perguntou, falou assim, qual que é a diferença em percentual das duas tal? Era uma foto lá. Aí, somou tudo, deu os totais, respondeu o nome da pessoa, fulano, isso aqui, isso aqui. E eu perguntei para ele antes, falei, você tem esse número? Ele falou, tem, é 1.22. Aí, a inteligência, isso no final dá 1.22. Uau! Cara, só de uma foto. Muito legal, cara. Então, uma coisa que eu vejo assim, com bastante usabilidade e uma coisa que eu vou buscar. Eu vou dar um spoiler aqui. A gente está, o grande projeto que a gente quer fazer de inovação para o ano que vem é trabalhar em cima de um data lake aí, né? Do agro, a gente até discutiu lá, de compartilhar
É isso que eu ia falar, isso pode ser feito de forma Exatamente, compartilhada, pô. junto com nós aqui, porque é isso aí, tipo assim, ó, de repente dentro da Nardini a gente tem as questões de variedade de cana, né? Talvez eu não tenha uma variedade de cana, um exemplo, que a Santa Isabel tem. E assim, eu tô querendo plantar essa variedade aqui. Qual é a experiência que eu tenho? Na Nardini eu não vou ter, então eu não vou ter esse dado. Mas se eu tenho na Santa Isabel, se a gente conseguir compartilhar dados que não são estratégicos do negócio, mas que podem ser compartilhados, então a gente começa a trabalhar. E eu vejo assim que vai ser muito útil a questão, por exemplo, que hoje em dia, então você tem toda uma base de dados, mas imagina o seguinte, fomos lá, formatamos, criamos esse data lake. Legal, mas prompt. Como é que eu vou pedir informação? Como é que eu vou fazer as correlações? Imagina você conseguindo, através de uma inteligência artificial, te ajudar na montagem desses prompts. Vou até falar para ele, ó, analisa esse cenário aqui e já me fala aqui, me dá alguns insights. Sabe, eu peguei uma planilha que era de reforma lá da usina e subi a planilha para ele e falei para ele fazer uma análise. Ele já retornou, porque lá a gente tem as pessoas que cuidam das áreas, falou, ó, fulano de tal está com uma área maior do que do Beltrano, isso pode ter um impacto não sei o que. Então, nessa parte eu já vejo uma grande usabilidade. Fora tudo. Quando eu falo de transformar, são todas as áreas da empresa mesmo. Exatamente. Né? A gente está citando o exemplo que nós somos de tecnologia, para codificação, por exemplo, para suporte, para análise de geração de bug, documento, análise, mete um documento, contrato análise, lá e pede para analisar. Marketing, gestão no geral, exato. Comercial, enfim. Fantástico. Muita aplicabilidade, aí, pelo menos na minha visão. Tá? Senhores, estamos chegando, arrumando aqui para o rumo para o final do HitCast. Rapaz, passou rápido. E eu gosto de fazer bastante essa pergunta. Qual é o tipo de skill, né, ou o tipo de dica que você pode dar para a moçada que está começando e que gostaria de trabalhar no setor, ou que o setor exige em termos de skill de comportamento, tanto de hard skill como soft skill? Rafa, eu acho assim, para quem está iniciando aí, né, ainda mais essa geração que está vindo, que ela é bem diferente da nossa aí, né, a gente tem percebido isso daí, eu acho que o primeiro ponto é a questão do conhecimento, né, e a curiosidade. Né? Procure ter informação, nunca é demais. Né? Procure sempre o conhecimento, através de estudos, através de pesquisas, através de um bate-papo também, né? Uma conversa aí. Ouvir um podcast, né? Ouvir um podcast, né? Acho que é uma boa fonte. Ou assistir. Uma boa fonte de conhecimento aí, com certeza, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? E a questão também, assim, que as pessoas, hoje, acho que hoje é uma característica dessa geração, que eles sejam mais flexíveis, né? Que não fique somente atrelado a um único caminho. Hoje a gente tem que ter contato com tudo, né? A gente não pode aí ter pré-conceitos com algumas questões. Né? A gente tem que procurar ter entendimento de tudo um pouco. Né? Claro que tem situações que a gente tem que buscar, às vezes, ali uma especialização maior, um conhecimento mais aprofundado das questões. Né? Mas eu acho que é importante você estar aberto para qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de tecnologia, ter o conhecimento, ter a curiosidade, ter o contato com aquilo ali. Né? E parte disso daí, eu acho que é uma característica muito importante que a gente tem que buscar nas pessoas, a questão da resiliência. Né? Por quê? Nós estamos contando aqui, né, o Elvis, 30 anos aí de história, eu com 20 e poucos anos também, né, você também com bastante tempo, né? Mas nem sempre foi da forma que é hoje, né? Passamos com N dificuldades, né? Tivemos muitos nãos durante o nosso percurso aí também, e isso não pode, de forma alguma, né, desanimar as pessoas. Então tem que ser resiliente. Os problemas, na nossa área, a gente convive com muitas situações de dificuldade, muita, né? Às vezes o pessoal vem te comentando aqui coisas que deram certo, de sucesso, mas teve muitos insucessos também. Sim. Então as pessoas têm que entender também isso daí. E na verdade aquilo ali tem que servir como um combustível. Pô, não deu certo, tá, vamos pensar diferente, vamos tentar aqui uma situação de contorno aqui, vamos buscar a solução, vamos vencer. Né? Tudo é possível. Né? Ainda mais no nosso mundo de tecnologia, tudo é possível. Você não tem limite para as coisas. Né? De um caminho ou outro a gente consegue chegar lá. Então acho que assim, é importante ter essa abertura, ter essa cabeça, né? Enxergar dessa forma, ser resiliente, né? Não desistir das coisas e buscar da melhor maneira. É isso que eu colocaria para quem está começando aí. Compartilho de tudo que o Ogler falou.
eu sempre falo o seguinte, que, né, as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas soft skills. Então, essa galera que tem hoje, eles vêm com sede, muita sede ao pote, né? Eles querem crescer muito rápido. E quando isso muitas vezes não acontece, que é o que o Ogler falou, né? Demora, você ganha cabelinho branco para você começar também subir um pouquinho. Então, a galera hoje em dia eu vejo que eles querem muito. Então, acaba vendo, né? Muita gente, principalmente na parte de programação. Esses dias atrás teve esse boom, né? O cara tá trabalhando lá para a Europa, tá ganhando tanto, home office, sei o quê. Então, começa a criar, né, uma expectativa muito grande. Então, é igual jogador de futebol. Tem uns que né, estão lá no topo e tem outros que tem que dar uma segurada. Então, é isso. O Ogler falou, resiliência, ter um pouquinho, né, de paciência, permanecer em constante aprendizado. Isso é fundamental, principalmente na época que a gente está hoje, né? A gente falou aqui, tecnologia está aí. Então, eu vi também sobre upskilling e reskilling, né? Então, assim, você tem que estar cada vez mais querendo aprender outras coisas e muitas coisas você vai ter que desaprender para você poder aprender coisa nova, porque, né? Tá cada dia aparecendo mais... Tá reciclando, mais né? coisas. Você acabou de falar aí, que a gente usava muito o e-mail, né? Hoje em dia, e-mail tá começando a ficar um negócio meio de lado. Né? Minha caixa está estourando. Então, você começa a usar mais o WhatsApp, não sei o que e tal. É isso. Então, essa moçada de hoje, ó, se manter estudando sempre. Eu tô com 56 anos. Não parece, né? Parece 60. Mas eu acabei de fazer um MBA de Data Science. Você tem que estar estudando, você tem que estar olhando, né? Inovação. É o foco. A gente sempre olhou para a inovação, mas hoje tem um viés diferente. Tem uma, assim, é mais estruturado. Exatamente. Né? Hoje você está usando inovação de uma forma mais estruturada. Exatamente. Então é isso. A moçada é isso aí. Ó. Internet está aqui, né? Está tendo um podcast aqui. Internet está aí com muita informação. Então não dá para falar, mas não dá para dar um miguezinho, né? O Ogler acabou de falar. Antigamente, na nossa época, você tinha que ir para a biblioteca lá, pegar livrão lá e ficar procurando coisa. Hoje em dia, inteligência artificial, você põe lá e já te vem mastigado, pronto. Então é isso aí, manter estudando, paciência e vai dar tudo certo. É legal que assim, vários termos aparecem bastante nessa parte de curiosidade. É uma coisa que sempre aparece aqui nos meus convidados, eles falam sobre a curiosidade. Né? E a curiosidade é aquela coisa que te move a buscar algo novo. O que vocês fizeram para ter o IoT aí? Alguém foi curioso em algum momento, acredito que seja você e mais o seu time lá. Vocês foram curiosos, foram atrás e montaram o negócio dando certo. Pô, pessoal, que legal, cara. Revivemos aqui muitas histórias juntos aí que nós passamos, e vocês trouxeram aí muitas histórias do agro, né? Principalmente a questão de usinas, né? Que a gente viveu isso lá desde do início da minha carreira e vocês também. Bem legal isso, cara, bacana mesmo. E se o pessoal quiser encontrar vocês nas redes sociais, Ogler, com você e você, Elvis, onde é que a galera encontra vocês aí? Rafa, eu tenho o meu LinkedIn, tá? O pessoal pode procurar lá pelo meu perfil, tá? Tá atrelado a... O nome é difícil. Ogler. Procura na usina Santa Isabel, que é mais fácil. Aí vai me localizar lá dentro. Lá. Então, estou no LinkedIn, tá? Que é a rede social que eu mais acompanho, assim, tá? E o WhatsApp, né? Mas por lá o pessoal pode fazer contato, né? Tá mandando mensagem por lá também, a gente está sempre acompanhando e está sempre ligado nessa... E qual que é o seu LinkedIn? É ogler.vale. Ogler.vale. Isso. Eu também, LinkedIn, acabo não tendo, apesar de ser tecnologia, mas não sou muito chegado em ter Instagram e Facebook, não. Então é LinkedIn, não vou lembrar de cabeça, mas é meu nome, Elvis Evangelista da Silva, pois lá, show. E lá tem meu telefone também, pessoal, sem problema nenhum, quem quiser entrar em contato. Né? Não vou passar e-mail, porque isso aí já era. Pô, pessoal, muito bacana. Obrigado aqui pelos insights, obrigado pelas histórias, obrigado pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Agradeço lá ao time da Santa Isabel pela ter liberado. Você veio, na verdade, lá de Novo Horizonte, né? Aqui para São José do Rio Preto. Você estava em Mirassol, né? Não. Você veio lá? Estava lá na Nardini, né? O projeto lá tem que estar lá. Obrigado mesmo, agradeço o time, agradeço as empresas pela disponibilidade de vocês. As histórias aqui, os insights foram fantásticos. E agradeço a você também, que esteve conosco em mais esse episódio do HitCast, que é o podcast oficial do HIT, que é a melhor e maior plataforma de monitoramento, gestão e IoT do mercado. Se você ainda não nos siga, vai lá no YouTube, procura lá HitCast, hit.com.você, e também nos siga no Spotify.
Um abraço e até o próximo HitCast.